Olá, amigo, como vai? Parece que todos têm algo em comum, todos sentem que alguma coisa está faltando. Alguma coisa está obviamente faltando, todos sabem disso. Alguns tentam encontrá-la nos prazeres físicos, outros se entregam com afinco à educação, esperando encontrar a resposta, enquanto a maioria se arrasta dia a dia, meramente vivendo. Que triste. Dentro, porém, permanece a interrogação. Como uma melodia que não pode ser esquecida, esta dúvida volta repetidas vezes, aquele sentimento de que deve haver algo mais do que isto em nossa vida. É ou não é? Quando você relaxa, tenta dormir, a sensação retorna. Alguma coisa está faltando. O que é o homem? O homem realmente é um mistério. Embora saibamos hoje mais do que nunca a respeito do homem, cada vez o compreendemos menos. O que é o homem? Do que ele é composto? Para a maior parte dos filósofos, psicólogos e teólogos, o homem não é tão simples. Ele é tido como uma entidade com dupla natureza, física e metafísica, biológica e psicológica. Esta é a compreensão comum da natureza humana. Ainda assim, à luz desse entendimento, permanecemos sem poderes para satisfazer a sensação desse vazio que nós sentimos em nosso interior. O homem, portanto, continua sendo um mistério. De onde vem esta sensação? A fim de penetrar no mistério do homem, você precisa ir além do mundo físico, do mundo psicológico, para encontrar a chave perdida. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz o seguinte: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Em Hebreus capítulo 10, versículo 5 está escrito: Por isso, ao entrar no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. O corpo é como um beco sem saída. Todos estão cientes do seu próprio corpo. Ele é real, temporário e presta-se à investigação científica. Se você perguntasse a um químico o que é o homem, ele poderia compor uma tabela analítica, por exemplo, apontar-lhe conclusivamente que o homem se compõe de carbono, hidrogênio, nitrogênio e vários outros elementos. De acordo com o seu campo de pesquisa, ele estaria certo, não é verdade? Contudo, estaria referindo-se somente à parte física do ser humano, idêntico em natureza aos elementos da Terra. Desde o início da história, o homem tem procurado libertar-se da prisão do seu corpo. Tentou encontrar novas maneiras para satisfazer seus sentimentos excessivamente manipulados. Tudo isso para descobrir aquilo que já foi descoberto antes. Nada satisfaz. E embora tenha conseguido prolongar sua vida biológica, todo homem ainda chega ao ponto em que precisa admitir que seu corpo é um caminho sem saída. Não há nele chave alguma. E quanto à alma, amigo? E quanto à alma? Bem, se você perguntasse algo sobre o homem a um psicólogo, ele poderia ressaltar-lhe que, além do corpo, existe uma composição mais interna, mais oculta. Você tem uma mente, um órgão para pensar. Você tem emoções, a faculdade de sentimentos interiores, capaz de amar, odiar, estar deprimido e exultante. Ele poderia também salientar que você tem uma vontade, na verdade, uma faculdade para tomar decisões. Desta maneira, seria demonstrado que você não é um mero ser físico, mas também um ser psicológico. Em resumo, você é uma entidade que vive, pensa, sente e decide. Não um mero pó animado, mas uma verdadeira pessoa viva, tendo uma personalidade única e distinta. Isto, diria ele, é você. Seu verdadeiro ego, explicaria ele, é seu ego interior. Seu ego psicológico, enquanto seu corpo apenas constitui a envoltura exterior do seu ser. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz assim:
o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: "E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis." Na realidade, de acordo com o significado correto da palavra, tal parte psicológica é simplesmente a alma do homem. Psique é uma palavra grega que significa alma. Psicologia é o estudo da alma. As três faculdades, mente, emoção e vontade, formam a personalidade e são meramente os componentes da alma humana. Há muita noção falsa sobre a distinção entre alma e espírito, não é? Principalmente entre os religiosos. Os últimos 2 séculos da história humana têm visto o levantar espetacular dos poderes da alma. As grandes mentes têm contribuído com uma abundância de pensamentos, criatividade. As grandes vontades têm produzido uma abundância de ações decisivas no governo e na cultura. Sem dúvida alguma, a alma se elevou ao seu ápice nesses últimos anos. Contudo, a despeito das grandes realizações humanas, o sentimento de vazio interior permanece. Podemos conquistar a lua, porém ainda lá dentro de nós resta um território inexplorado. Os mais altos pensamentos humanos são esquecidos. Suas emoções mais profundas rapidamente se extinguem. Suas determinações mais intransigentes vacilam, e dentro da alma do homem, a busca pela chave termina em frustração. O espírito é a terceira parte do ser humano. Oculta e obscurecida, existe uma faculdade profunda dentro do homem que permaneceu um mistério através de todas as épocas. É tal objetivo desconhecido a toda a investigação dos sedentos pela realidade. É o fim da busca interior. É mais profundo que sua mente ou seu entendimento. Por si mesmo você jamais poderia descobri-lo. Poderia meditar, mas nunca o encontraria. Poderia sentar-se debaixo de uma árvore, ficar ali por horas a fio, horas ao sol ou à sombra, ponderar, limpar a mente de todo o pensamento, recordar, concentrar, abrir-se para quaisquer que sejam as forças disponíveis, ser até iluminado. O que quer que seja, mesmo assim, você jamais o encontraria. O espírito é mais profundo do que a alma. Assim como o tutano que da vida está oculto no osso, escondido na alma está o espírito humano. É tão próximo da alma, tão encoberto por ela, que é frequentemente confundido com a alma. Mas não é a alma, é o espírito. Jó capítulo 32, versículo 8 diz: "Na verdade, há um espírito no homem." Provérbios capítulo 20, versículo 27, "O espírito do homem é a lâmpada do Senhor." Hebreus capítulo 4, versículo 12, "Dividindo alma do espírito, juntas e medulas." João capítulo 3, versículo 6, "Aquele que é nascido do espírito é espírito." 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, "Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele." O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Todos os caminhos para esta parte mais profunda do seu ser têm sido interrompidos. Todos os caminhos, exceto um. Somente Deus pode levá-lo lá. Aleluia. Repetidas vezes vem a aspiração interior, a intranquilidade, a fome do espírito por realidade. O espírito humano foi feito para conter o próprio Deus, para ser preenchido por Deus. O homem nunca está satisfeito porque esta parte mais profunda ainda falta ser preenchida. Na realidade, a verdadeira função de um homem é ser preenchido pela vida de Deus. Para este propósito, ele foi criado com um espírito, um órgão destinado especificamente para conter a Deus. A mente pode ser capaz de pensar, mas somente o espírito humano é capaz de contatar Deus. Deus é espírito. João capítulo 4, versículo 24 diz: "Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Assim como o ar que o envolve, ele é bem acessível e está desejoso de preencher o vazio que foi feito especialmente para ele. Ele é o Espírito, e você tem o Espírito humano. Que coisa linda! Deus é o Espírito, e você tem o Espírito humano, e esses dois foram feitos para se combinar em você. Assim como a luva foi feita para conter a mão, o seu espírito humano foi feito para conter o Espírito de Deus. Nascer de novo é isso. Nascer de novo é receber o Espírito de Deus dentro do seu espírito humano. Louvado seja o Senhor. Receber a Deus dentro de você não é algo difícil e complicado. Nem depende de você se aperfeiçoar, ou mesmo de estudar ou entender alguma coisa. Basta crer. Basta crer. A palavra crer, descrita em vários versículos da Bíblia, também pode ser traduzida por receber. Basta crer ou basta receber. Crer é receber. João capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para todo aquele que o recebe. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Se você crer na sua obra feita na cruz, onde ele morreu para nos dar a vida eterna, você recebe o Espírito de Deus para dentro do seu espírito humano. Romanos capítulo 10, versículos 9, 10 e 13, diz o seguinte: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que maravilha! Que promessa maravilhosa! Basta invocarmos o nome do Senhor. Basta abrirmos o nosso espírito para que o Espírito de Deus entre dentro dele e nos faça nova criatura, e faça-nos nascer de novo. Você precisa apenas crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Simples, não? Invocar o seu nome de todo o seu ser, invocar o nome do Senhor, dizendo em voz alta: ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, como disse Estevão. Atos capítulo 7, versículo 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que maravilha! Voltando o seu coração para Deus, amigo, e invocando o seu nome, você encontrará a chave. O próprio Deus virá para dentro do seu espírito, do mais profundo do seu ser. Alguma coisa nova nascerá, alguma coisa que você jamais experimentou antes. A alegria, a plenitude, a satisfação, toda a sua vida mudará. Agora, girando ao redor de um novo centro, você se tornará um homem normal, um homem que é preenchido por Deus em seu espírito. Você terá encontrado, então, a chave para abrir o mistério do homem. Que maravilha! Agora, nada mais estará faltando. Você terá chegado ao fim da busca interior e terá um novo começo de vida, um novo começo maravilhoso, onde o final é a vida eterna. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 22 está escrito: O Senhor Jesus seja com o teu espírito. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Louvado seja o Senhor. Olha, Deus não apenas tem um plano em sua vida. Ele tem, sim, um plano em sua vida. Mas Ele tem mais do que isso. Deus, em seu propósito eterno, Ele quer passar pelo seu espírito para completar toda a sua obra, para completar tudo o que Ele deseja fazer. Deus fez o homem para que, através do homem, Ele pudesse completar o seu plano eterno. Abra seu coração. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Creia, receba. É tão maravilhoso. Que a vida do Senhor Jesus penetre e inunde todas as áreas do seu viver através do seu espírito. Eu tenho certeza, agora você abriu para o Senhor. Amém.